Tarde, né? Tô aqui, sou aluna meu nome é Ana Caroline Perpétuo da Silva, sou aluna do curso de licenciatura do Polo Piraí e tô aqui para fazer esse meu PCC-3, que é justamente a gente tem que gravar um vídeo, explicar 3 pontos, né, pedidos no trabalho, né, que são juntar átomos, vivência escolar e a opção do curso de licenciatura em Química. Bom, o que acontece, gente? Primeiro eu vou falar sobre a junção de átomos. É possível juntar? É possível. Né? O que acontece? Tudo no nosso dia a dia, na nossa vida, todas as matérias, os materiais, são compostos por átomos. Os átomos são unidades, são partículas muito pequenas. Não conseguimos nem ver o olho nu, né? Não conseguimos nem ver o olho nu, tem que ter um microscópio, são muito pequenas, que unidas formam moléculas, formam materiais, né? Entendeu? Tudo que existe à nossa volta contém átomos. O que acontece? Pra gente ter uma ideia, um grão de areia, não aquele montinho que a gente pega, né? Um grãozinho de areia, ele tem milhares e milhares de átomos. Muito mais do que uma folha de árvore. Uma folha de árvore, seja ela pequena, média, tem muito mais, né? E o que acontece? E o átomo também, o átomo que compõe todos os materiais, né? Assim, não materiais, digamos assim, o átomo que compõe todas as coisas possui o mesmo formato, ou seja, todos eles têm núcleos. E esses núcleos são rodeados por partículas menores, que são os elétrons, né? Que ficam girando ao redor do núcleo, né? Como eu elaborei nessa imagem aqui, né? Só para explicar mais ou menos para vocês, tá? Ó, fiz uma coisa assim bem simples, espero, e objetiva. Simples, porém, acho que tá objetivo, né? Aqui é o átomo, como vocês podem ver, né? E aqui são os elétrons circulando ao redor dele. Como é que eu posso exemplificar de uma maneira mais simples? Imagine o Maracanã, o estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Pega uma bola, coloca no centro do Maracanã, lá na marca do centro. Coloca uma bola, tudo que está em volta, tudo que rodeia essa bola, tudo que está em volta, as arquibancadas que fazem aquele desenho de círculo, as arquibancadas do Maracanã, até o teto aberto, aquilo ali pode ser a representação do átomo. Uma bola no centro e tudo que está ao redor dela, né? E é possível juntar átomos diferentes também, porque existe a molécula da água. A molécula da água, ela possui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A gente pode juntar átomos iguais, mas também podemos juntar átomos diferentes. A gente pode juntar átomos iguais, formar materiais, coisas, objetos, né, moléculas. Também podemos juntar átomos diferentes e formar, no caso, o exemplo da água, né? A vivência escolar. Bom, a minha vivência escolar de química foi muito ruim. Só tive química no primeiro ano do segundo grau, né? Mas as voltas que a vida dá, os percalços da vida, eu fui fazer técnica em química já 11 anos depois que eu terminei meu segundo grau, já com 28 para 29 anos, né? E me apaixonei pela química, né? E eu, como tinha mais tempo para estudar e tudo, e meus colegas tinha alguns que eram mais velhos, não tinham tempo para estudar, né? Não tinham tempo para estudar, né? Eram casados, com o filho trabalhava, às vezes trabalhava à noite, virava à noite e tal, e eu explicava para eles, orientava, que não sei o que, porque eu tinha um pouco mais tempo de estudar, me dedicava mais, eles dedicavam quando podiam. Aí o que acontece? Aí eles, no caso assim, a minha vivência pouquíssima no segundo grau, no técnico em química foi durante 1 ano e meio, né? E eu me apaixonei pela química, né? E por que a opção de licenciatura em química? Porque o tempo foi passando, eu fui me observando e também amadurecendo. Cada dia que passa a gente vai aprendendo, não importa a idade que você tem. O que acontece? Aí eu fui observar, foi assim, primeiro foram eles que falaram: Ana, você tem um dom para ensinar, você tem paciência, você tem calma, você está sempre disposta, muito prestativa, sempre à disposição. Às vezes não era um colega, eram 4, 5, 6, 2, 3, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu falei, poxa, eu comecei a analisar. Falei, poxa, eles me observaram e eu comecei a me autoanalisar.
Comecei a me autoanalisar, né? Comecei a me autoanalisar. Falei, poxa, então eu vou investir nessa carreira. Eu pensei, vou investir nessa carreira. Primeiro, fiz um curso superior que tem uma demanda péssima, muito baixa no mercado, que é o tecnólogo em radiologia. Não tive sorte. E a área de licenciatura em química, o que acontece? O que acontece? É uma área que você pode diversificar. Você pode ser professor e trabalhar no laboratório. Ainda mais eu sendo técnico em química, tem muito mais chances, né? O que juntou para eu fazer licenciatura em química? Primeiro, meu dom para ensinar, a minha vontade de lecionar também, que é muito grande, né? E juntando, e eu também posso ter eu tenho a possibilidade de trabalhar no laboratório, que também é uma vontade minha, principalmente porque eu já tenho técnico em química, né? O que acontece? Como o mercado para tecnólogo de radiologia tá horrível, muito escasso, muito ruim, professor nesse país pode não ser muito bem remunerado, mas tem um valor, tem sempre concurso, escolas particulares, o ensino pré-vestibular, o Enem tá chegando, então quer dizer, tem um mercado, não vou dizer enorme, né? Mas tem um mercado, principalmente em relação à radiologia, muito extenso, muito abrangente, muito maior, né? E professor tem sempre mercado, né? E eu posso trabalhar lecionando e no laboratório. Duas áreas assim que eu tenho muita vontade de trabalhar e se Deus quiser vou trabalhar. Muito obrigada, espero que eu tenha atingido o objetivo da atividade, tá bom? Muito obrigada, boa noite.